Bem-vindo à TV Decision, ao programa Graça Sermão Entrevista. Nós estamos numa nova temporada e vamos falar aqui no nosso programa semanalmente de assuntos relacionados à transformação digital, tecnologia da informação e segurança da informação. Falar sobre esse cenário que a gente tem vivenciado hoje de cyberataques e como as empresas podem se preparar melhor para enfrentar esses novos desafios. Hoje nós contamos aqui no nosso programa com a presença do Longinos Timochenko, certinho seu sobrenome. O Longinos é CISO do SPC Brasil e vai bater um papo conosco sobre não só o cenário de cyberataques, mas principalmente como as empresas podem trilhar o caminho da educação digital e da conscientização em relação a tudo isso. Longinos, hoje nós temos comentado muito sobre os modelos atuais de conscientização. Quase todas as empresas, principalmente as grandes e até as médias, já têm algum tipo de política ou algum modelo de conscientização, mas a gente está enfrentando um cenário de cyberataques muito mais agressivo por parte, dessa indústria que se transformou o ataque cibernético. Isso significa que as empresas precisam rever os seus modelos de conscientização e educação digital, na sua opinião? Sim, Graça. Bom, primeiramente, agradeço a você, Graça, pela oportunidade, Security Leaders, por essa iniciativa de a gente estar podendo, como profissional de mercado, estar levando essa mensagem ao público, porque também é uma forma de nós conseguirmos conscientizar um pouco mais as nossas empresas e também nós como pessoa física. As empresas realmente aplicam suas conscientizações, a maioria das empresas, existe essa prática, essa rotina, mas tem que ser revisto, Graça, porque seguimos boas práticas, mas as boas práticas também devem ser atualizadas. A conscientização é um programa dentro de qualquer empresa, é um processo que deve ser um processo vivo e ele tem que ser tangível, As pessoas têm que conseguir tangibilizar a necessidade da segurança, que a segurança não é para ser impeditiva e sim uma necessidade, a segurança não pode ser tratada como opção, e sim uma necessidade física e também corporativa. Você está falando em tangibilizar, por exemplo, casos reais, como esse que nós enfrentamos há 2 semanas atrás do WannaCry. Como que você leva isso para dentro do ambiente corporativo? Como é que você traduz os riscos numa linguagem que efetivamente os profissionais consigam entender? Você acha que ter anatomia desses casos reais dentro das empresas pode ajudar? Sim, sem dúvida. O WannaCry foi um belo exemplo do poder de fogo que hoje a cibersegurança tem nas nossas vidas, não só na vida corporativa, como pessoa física. Isso deve servir como lição aprendida, nós revisitarmos nossos processos e a Ana Clara deixou um exemplo que nós pecamos ainda no básico. Porque era atualização, deveria fazer parte da rotina. Exato, é simplesmente uma atualização que deveria ser cumprida em março, que a Microsoft disponibilizou, e grandes empresas, ou a maioria das empresas não cumpriram isso, porque não tem janelas de manutenções, questões de priorizações dentro da empresa. Se é algo crítico, o próprio nome já diz que é crítico, por que deixar para amanhã? Se é crítico, é agora. Isso tem que fazer parte do processo de que as pessoas entenderem a importância e o negócio entender a importância e também patrocinar essas atividades dentro das suas companhias. Quer dizer, no fundo, quando a gente está falando da questão da atualização, é uma questão técnica, mas a gente cai numa questão também de conscientização, Sim. Não só aí das empresas, mas até dos profissionais que trabalham na área de tecnologia, de entender que todo o processo, me parece que ele é relevante a partir de agora, nesse contexto que nós estamos vivenciando, não é isso? E eu diria uma coisa, Graça, a gente tem que dar um passo atrás. Quando nós falamos de conscientização, quando nós falamos de processo. Quando nós falamos de processo, nós brasileiros não gostamos de processo. Por quê? Culturalmente, porque nós brasileiros não temos disciplina. Quando fala processo, temos que ter disciplina, algo a ser seguido. É algo que a gente tem que aprender a fazer e entender que o processo ele vem para organizar, ele vem para automatizar, ele vem para nos dar performance, de que a gente consiga trabalhar de uma forma sincronizada e com sinergia. E quando nós não seguimos o processo, acontece esse tipo de problema, onde nós devemos sempre iniciar um grande programa de segurança da informação em pessoas.
Quanto mais investimos em pessoas, menos vamos investir tecnologicamente. Então, por exemplo, uma questão como essa, como o WannaCry, pode ser considerado até um divisor de águas para que as empresas parem, repensem os seus modelos, deixem as rotinas, né, de certa forma, da área de TI e de segurança, mas também as rotinas da própria empresa, né, como um todo. Eu acho que as empresas, tenho certeza que uma boa parte dessa massa das empresas, eles entenderam o poder de fogo e o alto risco que hoje as empresas correm. Quer dizer, esse efeito, na sua opinião, com certeza ele aconteceu. E eu percebo um movimento no mercado, nas indústrias, que esse assunto hoje está começando a fazer parte da cadeira executiva. Agora, a gente está falando aqui de um processo de conscientização, inclusive em grandes empresas. E as médias e as pequenas nesse caso, Longino, você acha que é mais difícil ainda? Mais difícil, porque as pequenas e médias, elas não entendem ainda a importância da conscientização. Embora estejam todas numa jornada de transformação digital. Sim. A conscientização, ela tem que iniciar desde que o profissional entra na empresa. Já na integração, na sua integração já deve ser apresentado não só a segurança da informação, mas toda a governança da empresa, o seu negócio, a importância do negócio e quanto o profissional ele é responsável ou corresponsável com a informação. Porque nós profissionais ou uma pessoa física ele entende que a informação é responsabilidade da tecnologia. E não é, né? E não, ela também é. Ela também é. Mas não é só, né? Não só, mas ali, no que está restrito à mesa do profissional, ao que ele fala, né, ao que ele conversa, no seu happy hour. No seu happy hour, é importante ele ter a noção de que tudo é informação, tudo pode ser transformado numa informação, ainda mais quando sensível. Você está falando de um ponto importante, Longinos, que é a questão da responsabilidade. Existe hoje uma tendência de se considerar que a informação, por se tornar cada vez mais um bem, né, muito precioso para as empresas, que a responsabilidade sobre essa informação deveria estar distribuída dentro da empresa. Então, por exemplo, uma área de recursos humanos, um gerente de recursos humanos deveria saber que ele também é responsável pela segurança da informação da área de recursos humanos. Essa distribuição seria ter vários gerentes ou vários profissionais preocupados com a segurança da informação em cada área. Você acredita que um modelo como esse pode contribuir para que se tenha uma segurança aí um pouco mais eficaz? Pode, não deve. Quando nós tratamos um programa de conscientização, nós temos que atuar em cadeias em todos os níveis. E as áreas, cada representante da sua área, ele é o responsável pela segurança daquela área. Agora, não é difícil para um profissional hoje de RH, por exemplo, saber como que ele vai proteger a informação da área de RH? Qual é o papel, então, da área de segurança para ajudá-lo nesse sentido? Excelente pergunta, Graça. Quando nós vamos tratar segurança com as áreas de negócio, nós temos que falar numa linguagem de negócio. Aí é um papel do gestor de segurança mudar a linguagem. E esse papel, o perfil do gestor de segurança da informação também tem que ser revisto. O profissional de segurança da informação, ele não pode mais ficar falando techniquez. Ele não pode usar uma linguagem de TI, segurança de perímetro. Ele tem que usar uma linguagem de negócio, o qual o colaborador, o usuário, consiga visualizar aonde ele consegue proteger, aonde é o limite. Enquanto nós não mudarmos nosso perfil como profissional de segurança, o negócio não vai existir um gap, uma distância entre o técnico e o negócio. Quer dizer, nesse caso, o profissional de segurança, ou enfim, a área de tecnologia, passaria a ser quase que um consultor ou um prestador de serviço para essas áreas gerenciais de negócio que tem que proteger a sua própria informação. Seria uma mudança grande, uma inversão aí no modelo, né? Sim, uma inversão, e o CISO, o CSO de mercado, ele não pode ser aquele cara caracterizado que está ali para vigiar a informação, ele está ali para proteger a informação. Eu sempre falo dentro do SPC, nós estamos aqui para te dar tranquilidade. Vocês não têm que nos temer. Quando as áreas nos temem, isso é ruim, porque em algum momento a gente não vai ser envolvido. Nós temos que ser envolvidos em todos os cenários. Para que eu consiga proteger, eu tenho que conhecer sua realidade.
Conhecendo sua realidade mais próxima, a nossa política vai estar aderente ao dia a dia da empresa. Você também tocou de novo no ponto importante, temer, né? A questão do medo. Está se discutindo, diante também, de novo, dessa série de novos ataques ou outros ataques que estão por vir, um modelo um pouco mais punitivo dentro das empresas em relação à conscientização também. Quer dizer, as empresas que estão movimentando ou levando para suas áreas de negócios um modelo de conscientização mais participativo podem se sentir um pouco mais à vontade para criar, em contrapartida, modelos de punição também em relação ao vazamento de informação de uma determinada área e corresponsabilizar o gerente das áreas nesse sentido? Graças, se uma vez a empresa estabelece uma política, toda a política tem que ter uma penalidade. Senão a política não tem credibilidade. Mas esse é o último recurso que deve ser utilizado. Quer dizer, precede aí uma conscientização mais participativa, uma atuação mais efetiva e não simplesmente estabelecer um modelo de punição que você acredita que aí não funcionaria. Sim, não funcionaria. Porque se a gente fortalecer muito essa questão de penalidade, as pessoas vão temer a política. Ela tem que entender que a política é uma regra, estamos combinando como a gente vai jogar. Né? E se não jogar, aí sabe o que vai acontecer. Para a construção dessa política é necessário as áreas humanas estarem envolvidas. Porque ela vai dar o tom corporativo de como melhor se escrever uma política, de quanto melhor se apresentar uma política. Né? O maior patrocinador tem que ser o presidente da empresa, ele tem que ser o modelo, exemplo e ser o patrocinador desse programa. A área jurídica, RH, marketing deve ser utilizado para falar da política periodicamente. Quer dizer, é quase uma visão multidisciplinar mesmo da segurança envolvendo todas essas áreas. E isso através de um comitê. Se cria um comitê para que dentro desse comitê se construa uma nova política e que cuidem da vida vegetativa dessa política. Agora, todos os profissionais hoje, os limites entre a empresa, a sociedade, a casa, eles estão cada vez mais tênues, né? Então, hoje um profissional que está dentro de uma área, trabalhando com tecnologia, ali logo depois ele está em casa também envolvido com tecnologia. Qual é o papel que você acredita que tem hoje, não só os profissionais de segurança, mas qualquer profissional que começa a ficar um pouco mais ciente dos riscos desse modelo cibernético? E qual é o papel que ele tem na sociedade, na família? Como é que ele pode expandir esse modelo de conscientização e de educação digital, na sua opinião? Bom, na minha opinião, Graça, a gente tem que transcender a segurança da informação. A segurança da informação ela tem que ser boas práticas, né? O que é sensível fica dentro da empresa, mas o que é boas práticas deve ser levado ao público, para que a gente consiga, de alguma forma, blindar o nosso profissional dentro da empresa e fora da empresa, porque ele é uma extensão da empresa quando ele está na casa dele, em suas residências. Então nós temos que proteger, blindar nossos profissionais 24/7, praticamente. Né? Porque ele leva os Quer dizer, o modelo de conscientização pode ser adaptado na família, por exemplo, na casa? Até cartilha para a família também deve ser desenvolvida, de como utilizar a informação, o que é a informação. Eu diria que a segurança da informação é um novo estilo de vida. É como nós devemos aplicar a segurança como um novo estilo de vida. É viver com controle. Nós não podemos mais viver sem controle. A nossa vida hoje é praticamente digital. Então nós devemos ter um estilo novo de vida com segurança. Perfeito, Longinos. Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Acredito que com esse bate-papo que nós tivemos aqui com Longinos ficou um pouco mais claro como que as empresas e as pessoas de modo geral podem lidar melhor com a questão da transformação digital, do uso da tecnologia com um pouco mais de responsabilização. Eu gostaria de deixar uma mensagem para que nós, como pessoas jurídicas e físicas, não transfiram sua responsabilidade. Cuidamos do nosso nome, cuidamos da nossa informação e aquilo que realmente nos faz caber a nossa responsabilidade. Não terceirize, e sim faça parte dela. Tá ótimo, fica aí o recado do Longinos para vocês. Até uma próxima oportunidade.